Vamos lá, pessoal, vamos seguir com a nossa lista de exercícios ainda sobre ordem de grandeza. Aqui nesse exercício 4, vocês vão encontrar o mesmo tema em que na lista do aluno nós também estamos no número 4, só que aqui os valores já são dados para vocês, para facilitar. Nessa daqui, era necessário um pouquinho de imaginação ou uma pesquisa para vocês colocarem algum valor, atribuir algum valor a essas informações que foram dadas aqui para a gente, tá? Então vamos ter que pensar um pouquinho antes de começar o exercício, tá bem? Então vamos lá, já separei aqui os valores que eu vou utilizar para cada questão. Bom, na letra A nós temos a massa de um carro de passeio. Eu vou atribuir aqui o valor de aproximadamente 1 tonelada, tá? Um valor médio para a gente. Então aqui, 1 tonelada significa o quê? Cada 1 tonelada nós temos 1.000 quilogramas. Isso já é uma transformação que a gente tem que conhecer, tá? A unidade da tonelada, quando é convertida para quilograma, que é a nossa unidade do Sistema Internacional, vai ser equivalente a 1.000 quilogramas. 1 tonelada igual a 1.000 quilogramas. Vamos ter que passar isso para a nossa notação científica primeiro, para depois pensar na ordem de grandeza, tá? Então, primeiro vamos passar para a notação científica. O 1.000 nada mais é do que o 10 elevado ao cubo, tá? Então, quando a gente tem só 1.000 sendo representado aqui, então nós vamos poder reescrever isso como 1 vezes o 10 elevado ao cubo. E vamos colocar lá a nossa unidade ainda, tá? Então, passar para a notação científica um número que é iniciado pelo valor 1 é muito prático para a gente, tá bem? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: para responder à ordem de grandeza desse valor, nós temos que olhar primeiro para essa potência, primeiramente para essa potência, e a segunda etapa que a gente vai ter é olhar para esse valorzinho aqui. Então, primeira etapa, olha para a potência. Segunda etapa, olha para esse valorzinho que está multiplicando a potência, tá? Essa potência aqui já seria a nossa ordem de grandeza. Então, a nossa ordem de grandeza já estaria na casa do 10 elevado ao cubo. Ordem de grandeza já seria 10 elevado ao cubo. O que poderia modificar isso é se esse valor aqui, nós temos que comparar ele ao 3,16. Se ele for maior do que 3,16, nós vamos adicionar 1 a essa potência, ao expoente. Se não, nós vamos manter esse expoente. A nossa ordem de grandeza é esse valor aqui mesmo. Então, reparem, o 1 é menor do que o 3,16, então a nossa ordem de grandeza é exatamente o 10 elevado ao cubo. Tá bem? Vamos agora para a letra B, questão B. Na letra B nós temos 50 toneladas, então temos que primeiro fazer uma regrinha de 3. 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas, que a gente já tinha visto na questão anterior. 50 toneladas equivalem a X, né? Então, X vezes 1, X, 50 vezes 1.000, 50.000 quilogramas. O que isso significa? Nós temos, então, aqui um valor que a gente poderia botar como 5 vezes o 10.000. 50.000 seria isso, né? Então, nós temos 5 vezes o 10.000, que é a mesma coisa de dizer 5 vezes... Passar esse número aqui para a notação científica é muito prático, ó. Temos 4 zeros, 5 vezes 10 a quarta. Vamos juntar todos esses zeros aqui no expoente. Isso vai estar já em quilograma. Agora nós podemos dizer qual a ordem de grandeza desse valor. A ordem de grandeza vai ser o quê? Nós temos, primeiro, olhamos para o nosso expoente, para a nossa potência, tá? E depois olhamos para esse valorzinho aqui da frente. Primeiro, essa potência 10 elevado a 4 já seria a nossa ordem de grandeza.
Como esse 5 é maior do que aquele 3,16 que a gente já sabia, já tinha conhecido ele em outras questões, né? Esse 5 é maior do que o 3,16, nós vamos adicionar então 1 a esse expoente. Então a nossa ordem de grandeza vai ser igual a 10 elevado à quinta potência, tá? Essa aqui é a nossa resposta. Ordem de grandeza igual a 10 elevado à quinta, tá bem? Vamos lá então agora para a letra C, que seria a massa de uma formiga, tá? Massa de uma formiga teria que ser algo muito pequeno, então vamos estipular aqui um valor de 1 miligrama, tá? E o miligrama ele não é a nossa anotação científica, não é o nosso sistema internacional para a unidade de massa. Nosso sistema internacional para a unidade de massa é o quilograma, que a gente estava usando aqui, ó, no caso do caminhão, no caso do carro. Então, 1 miligrama, vou colocar aqui o 1, só que eu quero passar isso lá para casa do quilograma. O que a gente faz é o seguinte, se ele disse que a nossa unidade é o miligrama, nós temos que botar a vírgula lá na unidade do miligrama. Só que a notação científica, no caso aqui a ordem de grandeza, quando a gente vai estipular a ordem de grandeza de um valor qualquer, nós precisamos sempre pensar em sistema internacional, que no nosso caso aqui é o quilograma. Então nós temos que trazer essa vírgula para casa do quilograma. Ela vai sair daqui do miligrama e vai até o quilograma. Então o que a gente vai fazer aqui é preencher todos os zeros necessários para essa mudança. Quantas casas decimais nós mexemos? Se a gente olhar bem aqui, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 casinhas decimais para alterar isso tudo. 6 casinhas decimais diminuindo o número, nosso valor aqui vai ser, na verdade, eu poderia reescrever isso aqui, né? 0,0000001 quilograma, que pode ser reescrito como 1 vezes 10. Se eu movimentei 6 casas decimais para diminuir o número, eu vou botar o expoente negativo. 1 vezes 10 elevado a menos 6 quilogramas. A ordem de grandeza desse nosso valor seria o próprio expoente, aqui ó, nossa própria potência, né? Mantendo esse expoente, 10 elevado a menos 6. E olhamos agora para esse valor aqui. Como ele é menor do que 3,16, nós vamos manter a ordem de grandeza como esse resultado aqui. 10 elevado a menos 6. Isso seria a nossa ordem de grandeza. Tá? Na letra D, para facilitar ainda bem, né? Ele facilitou para a gente o seguinte, 9 metros, com a altura de um poste, ele já é um valor que a gente usa no sistema internacional, né? Um poste ele deve ter algo entre 5 e 15 metros, tá? Eu dei uma olhadinha rápida aqui e achei uma média de 9 metros no caso da informação na internet. Então, 9 metros. Foi bom eu usar o 9, porque aí a gente vai poder mudar um pouco a nossa ordem de grandeza. Se eu botasse 10, ia ficar um pouquinho ruim para a gente. Então, aqui, ó, 9 metros. A gente vai ter algo para fazer diferente dessa letra C, né? Vamos fazer algo mais parecido com a letra B, onde a gente precisou acrescentar uma ordem nessa ordem de grandeza do nosso resultado final. Então aqui, ó, 9 metros, eu já não preciso nem fazer essa transformação, tá? Ele já está no sistema internacional. Comprimento, unidade do sistema internacional é o metro. Então o que a gente vai fazer aqui é bem simples. Eu vou botar isso daqui como uma potência, como uma notação científica, tá? Então eu reescreveria isso como 9 vezes 10 elevado a zero, porque o 10 elevado a zero é 1, e o 9 vezes 1 resultaria em 9 mesmo, tá? Então ele já estaria, né, de certa forma, em notação científica, não seria necessário eu ter feito isso. Mas aqui eu consigo pensar no seguinte, ó,
agora eu consigo escrever o que seria a ordem de grandeza desse número. Ordem de grandeza desse número seria, a princípio, essa potência, 10 elevado a zero. Mas quando a gente vai para a segunda etapa de olhar o número aqui na frente, nós vamos ver que o 9 ele é maior do que o 3,16. Se ele é maior do que o 3,16, nós temos que acrescentar uma unidade nesse nosso expoente. Então, a ordem de grandeza do valor que a gente está querendo chegar é 10 elevado a 1. Realmente, 10 elevado a 1 é 10. E o 9 ele está muito mais próximo do 10 do que ele estaria do caso aqui do 10 elevado a 0, que é 1. O 9 está muito mais próximo do 10 do que ele estaria do 1. Não é isso? Então, assim, até faz sentido quando a gente pensa desse jeito. Se a gente fosse fazer uma aproximação desse nosso valor, da nossa ordem de grandeza, com o nosso resultado inicial lá. Tá bem? Então, vamos parar por aqui para o vídeo não se alongar demais. Fiz só até a letra D. Próximo vídeo eu faço as letras E em diante. Tá bem? Então, até daqui a pouquinho.